Vamos dar início à narração da segunda parte do vídeo, o que Jesus disse sobre os últimos dias. Que Jesus Cristo te abençoe e ilumine teu espírito. Amém. As pragas e doenças que afligem o mundo não são coincidências. A história da humanidade é marcada por pestes, que nos lembraram de nossa fragilidade, mas Jesus já havia predito isso. Tudo isso é o princípio das dores. Não porque Deus se deleite no sofrimento, mas porque a própria criação geme, aguardando a redenção. Cada pandemia, cada crise global de saúde, nos lembra que o corpo sem o espírito está perdido, e que a salvação não vem dos laboratórios, mas do amor de Deus. Os terremotos, por sua vez, representam o abalo da alma e da terra. Jesus usou essa imagem para nos mostrar que a instabilidade do mundo físico reflete a instabilidade do coração humano. Hoje, as pessoas temem os desastres naturais, mas não temem o pecado que causa a separação de Deus. Essa é a verdadeira tragédia dos últimos dias. Contudo, mesmo em meio às ruínas e à doença, a mensagem de Jesus permanece uma mensagem de esperança. Ele não disse que o mundo acabaria com o sofrimento, mas que o sofrimento anunciaria um novo começo. O início das dores não significa destruição, mas o nascimento de algo novo, o reino de Deus que se aproxima. Portanto, o crente não vê o caos como condenação, mas como confirmação das promessas de Deus. O que a terra abala não destrói o que está fundamentado na fé. Quando tudo parece estar desmoronando, Jesus permanece o mesmo. Suas palavras não mudam, seu amor não vacila, seu propósito não cessa. Ele continua a estender a mão a todos os que clamam em meio ao desastre. E embora o mundo fale de destruição, os filhos de Deus falam de restauração. Porque toda fome pode ser saciada com a palavra de Cristo, toda praga vencida com oração, e todo terremoto suportado com esperança inabalável em Cristo. Portanto, não temam quando virem o mundo abalado. Levantem os olhos. Esses sinais não são o fim, são um lembrete de que o plano divino continua seu curso. Jesus disse que tudo isso deve acontecer, e que aqueles que permanecerem firmes verão a sua glória. Quando a terra tremer, lembrem-se, os céus permanecem firmes, e o trono de Deus permanece para sempre. Jesus olhou para seus discípulos e disse solenemente: então vocês serão entregues à tribulação e mortos, e serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Esse anúncio ressoou como um pesado silêncio no Monte das Oliveiras. Não era uma ameaça, era uma advertência nascida do amor. Jesus não prometeu uma fé fácil, ele prometeu a verdadeira fé. Ele sabia que o seguir significaria carregar uma cruz, e que o mundo rejeitaria a luz, porque prefere permanecer nas trevas. Ao longo dos séculos, essas palavras se cumpriram repetidas vezes. Dos primeiros cristãos aos crentes perseguidos de hoje, a história da fé é escrita com lágrimas e coragem, mas cada gota de sangue derramada se torna uma semente do Evangelho. O Espírito Santo sustentou milhares que, mesmo diante do martírio, proclamaram o nome de Jesus com esperança. Porque aqueles que têm a promessa de Deus gravada em seus corações não temem nem mesmo a morte. Hoje, a perseguição nem sempre se manifesta em prisões ou com espadas. Em muitas partes do mundo, o ataque é mais sutil: zombaria, exclusão, censura, rejeição.
Viver segundo a Bíblia é visto como fanatismo, e falar do amor de Deus parece ofensivo. Mas Jesus já havia predito isso. O mundo que não o recebeu também não receberá seus seguidores. Portanto, a verdadeira fé não se mede em aplausos, mas em resiliência. Em meio a essa pressão, o crente deve lembrar-se de que não está sozinho. Jesus disse: "Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus." Cada lágrima derramada em segredo, cada palavra silenciada por fidelidade, cada rejeição sofrida por amor ao Evangelho, tudo é recompensado. O Espírito Santo fortalece os que permanecem firmes, e o Pai não se esquece dos que confiam em suas promessas. A perseguição, embora dolorosa, purifica, separando o superficial do eterno, o emocional do espiritual. Quando o fogo da provação chega, o ouro da fé brilha com mais intensidade. Muitos caem, mas alguns permanecem. E esses poucos são os que mantêm a chama da esperança acesa. Jesus não busca multidões indiferentes. Ele busca corações que permanecem fiéis, quando o mundo se torna hostil. O amor de Deus não nos liberta do sofrimento, mas nos acompanha em meio a ele. Essa é a diferença entre religião e relacionamento com Cristo. A religião busca evitar a dor. Um relacionamento com Cristo a transforma em propósito. Quando oramos em meio à injustiça, o céu espiritual crístico se move a nosso favor. Quando perdoamos aqueles que nos ferem, o reino crístico avança. É por isso que os perseguidos não são derrotados, eles são testemunhas vivas do poder do Espírito Santo. E chegará o dia em que toda pessoa fiel será vindicada. Jesus retornará internamente somente em seus fiéis seguidores, e tudo que foi perdido será restaurado. Os que foram rejeitados serão acolhidos. Os que foram silenciados cantarão. A dor de hoje se transformará em glória eterna espiritual. Portanto, se você está sendo testado em sua fé, não se envergonhe de crer. Permaneça firme, ore sem cessar e lembre-se: toda perseguição apenas confirma que você está trilhando o mesmo caminho que seu Salvador espiritual trilhou. Jesus proferiu uma das frases mais tristes e proféticas de toda a sua mensagem. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Com essas palavras, ele revelou que o problema mais grave dos últimos dias não seria a violência ou a fome, mas a perda do amor. O fogo espiritual que outrora ardia nos corações começaria a se extinguir lentamente, deixando apenas as cinzas de uma religião sem vida. E essa advertência, tão antiga quanto o próprio Evangelho, ressoa hoje com mais força do que nunca. O amor de Deus, que antes movia as pessoas a perdoar, servir e orar, foi substituído pela indiferença. Muitos falam de Jesus, mas poucos vivem como ele viveu. A Bíblia tornou-se um livro decorativo, e a fé, um mero hábito. Prega-se a esperança, mas pratica-se o egoísmo. O que antes era feito por convicção, agora é feito para manter as aparências. Jesus previu este tempo, uma geração informada, mas sem paixão, cheia de palavras, mas vazia de oração. O arrefecimento do amor não acontece da noite para o dia. É um processo lento, silencioso, quase imperceptível.
Começa quando o crente para de falar com Deus, quando a rotina substitui a intimidade, quando o Espírito Santo deixa de ser um guia e se torna mera lembrança. Pouco a pouco, a chama enfraquece, e o que antes era fogo se torna hábito. E quando o coração se acostuma a viver sem a presença de Deus, a alma esfria sem que ele perceba. Jesus não disse essas palavras para condenar, mas para despertar. Seu alerta é um chamado para examinarmos nossos corações. Não basta ir à igreja ou dizer, eu creio em Deus. O verdadeiro amor se demonstra por meio de ações, compaixão e altruísmo. Nos últimos dias, a verdadeira fé pertencerá àqueles que continuarem a amar, mesmo quando o mundo odiar, que continuarem a crer mesmo quando tudo parecer perdido. Esse tipo de amor só pode permanecer vivo, se o Espírito Santo habitar em nós. Hoje, o mundo se tornou mais acelerado, mais conectado, mas também mais vazio. A tecnologia encurta distâncias, mas separa almas. Muitos buscam aprovação nas redes sociais, mas não buscam a face de Deus. Jesus sabia que o excesso de mal extinguiria a sensibilidade do coração humano. É por isso que sua mensagem permanece a mesma: volte ao seu primeiro amor. Somente a oração constante e a comunhão com o Espírito Santo podem reacender a chama extinta pela frieza do pecado. Quando o amor de Deus reina, tudo muda. As palavras curam, a fé cresce, a esperança se renova, mas quando esse amor esfria, as trevas encontram espaço. A solução não está no esforço humano, mas em se entregar a Cristo novamente. Ele é o único que pode reacender o que morreu, restaurar o que foi quebrado e reacender o que o mundo extinguiu. Seu Espírito Santo não morre quando o convidamos a voltar. Portanto, se você sente que seu amor por Deus diminuiu, não se envergonhe. Simplesmente ore a Jesus e diga: Senhor, reacende meu coração, pois o fogo do céu não se apaga, apenas espera ser reavivado. Jesus não prometeu um caminho fácil, mas prometeu uma fé viva. E mesmo que o amor do mundo esfrie, o amor de Cristo continua a arder com a mesma intensidade que na cruz. Ele nunca se cansa de amar, e ainda pode reacender a chama da sua alma. Depois de falar sobre engano, dor e a frieza do amor, Jesus fez uma promessa que mudaria a história, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Em meio a tanta escuridão, ele revelou uma luz. O fim não chegaria, até que as boas novas da salvação alcançassem todos os cantos da terra. O grande sinal final não seria o julgamento, mas a proclamação do amor de Deus. Essas palavras revelam o coração de Jesus. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos despertem espiritualmente para seu verdadeiro reino espiritual. Todas as línguas, todos os povos, todas as nações ou tribos, todos estão incluídos em seu plano de redenção. A mensagem da cruz não era apenas para Israel, mas para o mundo inteiro. Desde o primeiro dia de Pentecostes, quando os apóstolos se conectaram com o Espírito Santo, que é o verdadeiro despertar espiritual, começou a maior missão da história:
levar esperança a todos os que ainda não a ouviram. Hoje, essa profecia está se cumprindo diante de nossos olhos. A Bíblia é traduzida para milhares de idiomas. As redes sociais transmitem mensagens do Evangelho para países onde a pregação antes era impossível, e milhões de pessoas estão encontrando Jesus em lugares onde nunca houve uma igreja. O que começou em Jerusalém, agora alcança os confins da terra. As promessas de Deus continuam avançando, e nem a perseguição nem o ódio podem impedir a expansão do reino. Não se trata apenas de pregar com palavras, mas sim com nossas vidas. Ele disse que seríamos testemunhas, não apenas mensageiros. Uma testemunha não repete o que ouviu, ela relata o que vivenciou. É por isso que o poder do Evangelho se demonstra quando um coração transformado reflete o amor de Cristo. Quando perdoamos, quando servimos, quando oramos com fé, o mundo vê e sente que Cristo, o Espírito Santo, vive em nós. A pregação mais poderosa não se dá em templos, mas em atos de amor e sabedoria crística. Mesmo assim, o inimigo tenta silenciar essa voz em muitos lugares. Pregar o nome de Jesus continua sendo um risco, mas o fogo poderoso do Espírito Santo não se extingue com ameaças. Quanto mais tentam silenciar a mensagem, mais forte ela ressoa. Isso aconteceu nos primeiros séculos e continua acontecendo hoje. Porque o Evangelho não depende de circunstâncias humanas, mas do poder eterno de Deus. Quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechá-la. O cumprimento desse sinal também nos desafia a agir. Não basta admirar o que Jesus fez. Precisamos participar. Cada vez que você compartilha um versículo, cada vez que você fala do amor de Jesus, cada vez que você ora por alguém, você está cumprindo uma antiga profecia. O reino dos céus avança com pequenos atos de fé, amor, poder e sabedoria crística, e mesmo que o mundo ignore a verdade, a palavra de Jesus Cristo jamais volta vazia. Jesus deixou claro que o fim não virá com medo, mas com vitória. A mensagem de Cristo alcançará cada coração disposto. E quando essa missão estiver completa, quando o último ouvido ouvir o nome de Cristo, os céus espirituais se abrirão, e o aprisionamento espiritual dos filhos do reino de Jesus chegará ao fim. Lembre-se da palavra de Jesus. Meu reino não é desse mundo. Até lá, nossa tarefa é clara. Continuem pregando, continuem amando, continuem crendo, porque cada palavra dita em nome de Jesus aproxima um pouco mais a sua gloriosa volta, em conexão espiritual com os seus verdadeiros e fiéis seguidores. Olhando para os seus discípulos, Jesus mencionou uma profecia que muitos não compreendiam completamente. Quando virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Com essas palavras, o Mestre conectou o passado com o futuro. Séculos antes, Daniel tivera uma visão de um ato profano que violaria o sagrado, um sinal claro de que o fim estava próximo. Jesus trouxe essa advertência para o presente, e a projetou para os últimos tempos. A abominação da desolação representa o momento em que o que é sagrado é profanado, quando o coração humano coloca ídolos onde somente Deus deveria habitar.
Não se trata apenas de um evento físico, mas também de uma condição espiritual. Sempre que a humanidade substitui a conveniência pela verdade, as aparências pela oração ou o poder pela fé, o templo da alma cai em ruínas. Jesus previu que chegaria o tempo em que o orgulho humano tentaria tomar o lugar do Espírito Santo. Essa profecia se cumpriu parcialmente quando o Templo de Jerusalém foi destruído em 70 a.C., mas suas implicações vão muito além disso. Jesus também falou de uma corrupção espiritual que marcaria os últimos dias. Uma era em que as instituições religiosas se tornariam complacentes, em que a mensagem da cruz seria diluída, e em que muitos prefeririam os aplausos à obediência. Nem tudo que parece ser luz vem do amor de Deus. Algumas luzes cegam, não iluminam. Atualmente, estamos vivenciando esse mesmo conflito. Vozes se levantam pregando prosperidade sem arrependimento, salvação sem compromisso, fé sem transformação. E mesmo quando o nome de Jesus é invocado, sua presença nem sempre está presente. O inimigo aprendeu a se disfarçar de anjo de luz, e sua estratégia não é eliminar a religião, mas sim esvaziá-la de poder. É por isso que a advertência de Jesus permanece urgente. Estejam vigilantes. A abominação nem sempre é visível. Às vezes, disfarça-se de normalidade, mas mesmo diante de tamanha corrupção espiritual, o amor de Deus não abandona o seu povo. Agradecemos por ter assistido esse vídeo até o final. Daremos continuidade na terceira parte no próximo vídeo, o que Jesus disse sobre os últimos dias. Que Jesus Cristo te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.